Boa noite, galerinha de todo o Brasil. Juntos e unidos para mais uma live sobre o nosso querido e amado direito previdenciário. Vamos com tudo. Boa noite, pessoal. Vão entrando. Nosso 14º encontro, sempre nesse mesmo horário. Boa noite, meu xará, tudo bem? Mais uma live, mais uma segunda-feira, rumo à aprovação desse concurso do INSS. Vamos detonar tudo, vamos transmitir aquilo que é bom para sua vida, sua mente e seu conhecimento. Vamos detonar tudo. Vamos lá. Bom, pessoal, esse nosso projeto, 14º encontro hoje. Vamos começar falando sobre aquilo que a gente já viu até hoje. Hoje o assunto é pequeno, excluídos do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. É um tema pequeno que a gente pode falar detalhadamente sobre quem são os excluídos do RGPS. Podemos falar também como foi o nosso projeto desde a primeira live de 5 da manhã até hoje e aquilo que é importante para a nossa prova do INSS. Vou começar. O que foi que a gente viu até hoje, pessoal? O pessoal do grupo do meu resumo digitado postei hoje logo cedo, assim que amanheceu o dia, o materialzinho estava lá. E o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre o artigo 12 da Lei 8.213. Artigo 12, que vai trazer para a gente sobre os excluídos do Regime Geral de Previdência Social. As lives de 5 da manhã acabaram, somente às 10, todos os dias, de segunda a sexta. Não é um hábito, porque um hábito é todos os dias, ou seja, domingo, sábado, feriado. Então não é um hábito, é uma obrigação. Uma obrigação que eu tenho de transmitir aquilo que eu sei, aquilo que é importante e aquilo que a gente conversa sobre o direito previdenciário. Quando a gente terminar o direito previdenciário, vamos falar também sobre direito constitucional, direito administrativo, como ler a legislação, como grifar os principais pontos.
E a gente falou já sobre Seguridade Social, artigo 194 da Constituição Federal. Falamos sobre o seu conceito, a sua organização, como se divide, Previdência, Assistência Social. Falamos sobre os seus benefícios. Falamos também sobre legislação previdenciária. Foi um tema muito bom. Falamos sobre os princípios e objetivos da Seguridade Social. Aqui estou só passando o material que foi sobre o que a gente falou. Falamos também sobre financiamento da Seguridade Social, quem é responsável pelo financiamento, quem financia a Seguridade Social. Vimos que tanto o poder público como a sociedade financia a sociedade, financia a Seguridade Social. Falamos também especificamente sobre a Previdência Social, tudo isso até hoje, nosso 14º encontro. O que a gente conversou também sobre filiação e inscrição. Filiação é o vínculo, inscrição é o contrato, que a gente viu detalhadamente sobre isso. Filiação, vínculo, vimos sobre os seus beneficiários do RGPS, segurados e dependentes. Dependentes será a próxima live, será amanhã. Falaremos sobre os dependentes do regime geral de previdência social. Estamos falando sobre os beneficiários, segurados obrigatórios, facultativo, segurados obrigatório empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual. Já falamos detalhadamente sobre isso. Sim, Alice, é o planejamento. Tem um planejamento de não todos os dias, mas sempre reservar um dia para a gente conversar sobre o direito previdenciário. Inclusive, pegando um guincho aqui sobre a live de direito constitucional, eu preparei um material de direito constitucional para o concurso do INSS. O material ele está por R$ 24,90, material completo, material completinho, tudo que cai para o INSS sobre direito constitucional. Tem um material aqui na minha bio, no link do Instagram. Só é você clicar lá, efetuar sua compra e me chamar no WhatsApp que eu faço o envio do material para você. Então, um material muito bom. Sim, Alice, a gente vai falar sobre o direito previdenciário e eu digo assim, não falaremos direto do direito constitucional. O que é que eu quero? Reservar direito administrativo, direito constitucional. Falei com vocês também sobre informática, professor Érico Araújo. E a gente conversando e batendo bola aqui até tentar esgotar esse edital. Mas a gente sempre vai falar sobre o direito previdenciário até chegar o momento que a gente vai esgotar o edital. Então falamos sobre segurado facultativo, a sua importância, falamos sobre o segurado empregado, falamos sobre o empregado doméstico, falamos sobre o contribuinte individual, o trabalhador avulso e na última live falamos sobre o segurado especial, que foi sexta-feira passada. Então, o que é que a gente tem a falar sobre os excluídos do regime geral de previdência social? É um tema muito fácil. O que é que eu digo para você? O tema de hoje, excluídos do regime geral de previdência social. Você pega e só lê o artigo 12 da Lei 8.213. Só é lei. Lê o artigo 12, parágrafo 1º e 2º e decora. Só isso. E leva para a sua prova. Ótimo continuarmos depois com o constitucional administrativo. Isso vai ser muito bom. Conversei com o professor Franco. A gente vai falar sobre direito constitucional, direito administrativo. Vai ser muito bom. Mas o foco hoje, até concluir esse cronograma de direito previdenciário, será direito previdenciário. Então, vamos lá. Coloquei aqui somente a anotação da lei seca para a gente citar. E não tem como fugir. Tem que ler a lei. E é o que eu digo para vocês. Vamos lá. O que é que diz o artigo 12 da Lei 8.213 de 91? Artigo 12, ele vai falar sobre os excluídos do RGPS. Vou ler o trecho da lei para vocês e destacar os pontos mais importantes. Começou agora, vai começar agora, definitivamente, começa agora. Artigo 12. O que é que diz o artigo 12? O servidor civil, ocupante de cargo efetivo, ou o militar da União, dos Estados, do DF ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações,
são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Veja só, pessoal, são excluídos do RGPS, servidor civil ocupante de cargo efetivo. Servidor civil ocupante de cargo efetivo. Por quê? Um técnico do Seguro Social. Ele será regido pelo Estatuto da União, Lei 8.112. Lei 8.112. Ele tem o seu estatuto próprio, ele tem o seu regime próprio. Mas, ponto interessante que fala aqui, desde que amparados por regime próprio de previdência social. O que é que eu quero trazer com isso? Desde que amparados por regime próprio de previdência social. Isso é uma condição, desde que. Então, o que é que a gente pode falar? Que em municípios pequenos, em torno de, vamos supor que no Brasil tem em torno de, eu sei que é mais de 5 mil municípios. Nem todos têm uma certa capacidade econômica, administrativa. Então, tem município que não tem regime próprio. Então, o que é que vai acontecer com os servidores daquele município? Não vai contribuir para nenhum regime? Como é que vai acontecer? Os servidores daquele município vão contribuir para o regime geral de previdência social. Aqueles que não têm regime próprio contribuirão para a previdência social pelo regime geral de previdência social. O que é que diz também? Servidor ocupante de cargo efetivo ou militar. Militar, aquele das Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica. E você pode pensar o seguinte, e o policial? E o policial rodoviário federal? E o policial militar? E o policial federal? Não, pessoal, policial federal, policial rodoviário federal, polícia militar fizeram concurso, são servidores. Então, eles têm regime próprio. O que é que diz quando se fala em militar? Militar se refere às Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército. Isso que diz, eles são excluídos do regime geral de previdência social. Então decore, servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estados, DF ou dos municípios. O que é que diz o parágrafo 1º? Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente, venham a exercer juntamente uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Ou seja, o técnico do INSS, ele está lá trabalhando, ele é técnico do INSS. Vamos supor que o cara ele é muito inteligente. O cara ele é o mito do direito previdenciário, esse cara que entrou lá no INSS. O que é que acontece? Um cursinho chama esse cara para trabalhar nesse cursinho, fazendo o quê? Ministrando aulas para concurso público, direito previdenciário. Então, ele será regido por cada uma dessa atividade. Se ele trabalha na iniciativa privada como professor de cursinho, então ele vai... Qual é o fato gerador desse trabalho dele? O fato gerador que implica na atividade remunerada. Ou seja, ele será afiliado ao RGPS. E, por ser técnico do Seguro Social, ele será filiado ao regime próprio de Previdência Social. É isso que diz o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de Previdência Social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Então, é muito importante. O que é que eu digo a vocês? Lê artigo 12, inteiro, seu caput, artigo 1º, artigo 2º. Então, desse material que eu postei para vocês hoje lá no grupo do nosso WhatsApp, então a gente conclui essa parte. E qual o próximo assunto? Próximo assunto, amanhã, falaremos sobre os dependentes, primeira classe, segunda classe. Falaremos sobre cada tópicozinho detalhadamente. Então, o que é que eu digo? O material foi muito extenso, desde quando a gente começou falando de
filiação até inscrição. Filiação e inscrição foi o começo de tudo desse material. Falamos sobre isso. Ficou bem clara a diferença de filiação e inscrição. Falamos sobre segurado facultativo, segurados obrigatórios, toda a categoria, contribuinte individual, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. E, o que é que eu digo? Pegue o material e leia. Leia a lei, muito importante para você, muito importante para a sua prova. Então, revise esse artigo 12, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O que é que fala o artigo 13? O artigo 13 do nosso material vai trazer o conceito de segurado facultativo. Vai dizer que é o maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições dos artigos 11. Então, muito simples, terminamos. Como entrar no grupo do WhatsApp? Pessoal, o grupo do WhatsApp eu criei com a finalidade de que o material, o meu resumo digitado, ele está por R$ 34,90. É um material completo de direito previdenciário, totalmente atualizado. Quem quiser entrar no grupo tem que comprar o material. Por quê? Porque antes da live eu posto material no grupo. Amanhã vamos falar sobre dependentes. O que é? A gente vai falar sobre dependentes. Então, como funciona? Amanhã, logo cedo, vou preparar um materialzinho de dependentes, bem esquematizado, bem minucioso, letra da lei, resuminho, aquilo que cai. Vou colocar assim, dependentes de primeira classe, é isso, isso e isso. Colocarei no material. E é o seguinte, para quem adquiriu, terá o material completo de direito previdenciário, totalmente atualizado, para a sua prova do INSS. E você terá também as lives, juntamente aqui. Só é você acompanhar, junto com o material. O material é assim, pessoal. Esse é o material que eu preparo. Aqui traz a aposentadoria, os benefícios. É sempre desse jeito. Bem detalhado, letra da lei, espaço para anotação. E é muito bom. Quanto está custando? R$ 34,90. Então, se você quiser adquirir, está aí disponível na minha bio. Você ficará totalmente atualizado. Quer falar comigo no WhatsApp? Tem meu link do WhatsApp. Só conversar, Everton, eu quero fazer parte do grupo. Como é que eu faço para adquirir o material? Eu passo os passos para você e você faz parte. Então, é o seguinte. Não entendi muito bem o parágrafo 2º, essa parte do cujo regime previdenciário não permite a filiação. Qual filiação? A do outro órgão? Parágrafo 2º. Sim, todas as lives que eu faço aqui, canal do YouTube. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Ou seja, tem um camarada que ele é técnico do Seguro Social e ele vai ser professor de cursinho. Vamos supor que o cursinho não permita que a filiação dele do RGPS seja junto com o regime geral. Então, o que é que vai acontecer? Ele, como professor de cursinho privado, ele vai contribuir juntamente ao regime próprio de previdência social. Ele não vai contribuir ao regime geral, vai contribuir ao regime próprio de previdência social. É isso que diz o nosso parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 8.213. Ok? Então, pessoal, todas as lives disponíveis no meu canal. Só ir lá, deixar seu like, seu comentário. E é o seguinte, todos os dias, 10 horas da noite, eu disse que o tema de hoje seria pequeno, mas em compensação de amanhã, dependentes, é um negócio muito grande, muito detalhe. E vamos com tudo. A semana está apenas começando. De segunda a sexta, estaremos aqui às 10 horas falando tudo sobre o direito previdenciário, compartilhando conhecimento, falando aquilo que é bom e aquilo que vai edificar o seu entendimento para a prova. Então, é o seguinte, quem tiver dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no direct, só é conversar comigo. Everton, quero seu material. Everton, quero material de direito constitucional. Tá muito bom. Material na medida, muito bom mesmo.
Everton, quero material de direito previdenciário. Perfeito material. Quem tem um material já deu seu elogio, falou o que achou do material. Não recebi nada de negativo a respeito do material. Tem sido muito bom. Tenho preparado com carinho. E é isso. Temos também 100 questões de direito previdenciário totalmente comentadas. E vamos com tudo. Então, amanhã falaremos sobre o nosso querido dependente. Falamos sobre os segurados obrigatórios. Amanhã falaremos sobre os dependentes dos segurados. E é isso aí. Vamos juntos rumo à aprovação. Qualquer dúvida tem meu WhatsApp. É só entrar em contato comigo que a gente esclarece tudo, ok? Um grande abraço a todos e até amanhã. Tamo junto.